Eu cresci pulando de casa em casa. Morei na casa de várias pessoas, até chegar na casa de acolhida. Dos meus 8 anos, que eu já cuidava dos meus irmãos, entendeu? Eu tive 2 irmãos pequenininhos que eu cuidava deles. Aí eu ficava em casa cuidando deles porque eu tive uma mãe, mas ela nunca foi presente, entendeu? Então eu ficava mais com meus irmãos dentro de casa do que ela mesma ficava dentro de casa. É difícil para Juliana ter que lembrar desses tempos. Ela até que tenta, mas parece que dói. Cresci em Vitória, morei, como eu disse, na casa de várias pessoas, então nunca tive casa fixa, como eu disse, até ir para o abrigo. O histórico familiar da Ju é muito desestruturado, então isso gerou muitas questões negativas para ela, não só na infância como na adolescência. A Juliana é o retrato de uma realidade que assombra o Brasil. O rosto de crianças e adolescentes invisíveis, apagadas pela violência vinda de dentro da própria casa. Por essas questões, relacionadas aos pais dela, que não era uma relação muito positiva, era bem assim, conflitante, Ela não teve uma referência paterna positiva, nem materna, então ela passou por algumas referências afetivas. Em 2019, dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos, 86.800 são de violações dos direitos da criança e do adolescente, um aumento de quase 14% se a gente comparar com o ano anterior. Quando a criança, ou o adolescente passa por questões de violência no decorrer da vida, no desenvolvimento da infância, para a adolescência, até mesmo para a fase adulta, isso gera impactos negativos. Bom, aí quando estes direitos são violados, o poder público intervém. Então essas crianças e adolescentes como a Juliana e tantas outras são encaminhadas para as casas de acolhimento. No Brasil, 34 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos ou instituições públicas. E é nesse contexto em que a ADRA entra em cena. Quando tem a visão de que vai para o abrigo, é assim, de chorar, porque eu cheguei lá chorando. Mesmo já grande, já com 16 anos, eu cheguei lá chorando no abrigo. Porque eu não sabia, a gente não tem noção de como que é um abrigo. A casa de acolhida, ela é o primeiro espaço em que a criança e adolescente, que é encaminhado pela Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude, é o primeiro espaço físico que recebe essa criança e esse adolescente. Daí que a gente fez todo um processo de ressignificar mesmo a vida da Ju. E se procura desenvolver um trabalho ali para que a criança e o adolescente ele se sinta como se estivesse em casa, Obviamente não tem o pai, não tem a mãe, mas ele tem ali os colegas, ele tem uma equipe que dá o suporte, que dá o atendimento. Existe uma equipe psicossocial, um psicólogo, um assistente social que acompanha. Então, até então, por isso que eu ganhei um pai e uma mãe lá dentro, que foi assim, que é pra vida toda. Só que aqui a Juliana conseguiu não só uma família, mas também um emprego. Hoje, Juliana atua como cuidadora social para atender crianças que vieram de realidades similares à dela. Ela conquistou o respeito deles e aí passou a ter uma identificação muito legal deles para com ela, de olhar e falar, se a Ju conseguiu, então a gente também pode conseguir de alguma forma. E eu volto a dizer, a gente precisa acreditar nas pessoas. Juliana é um caso que nós acreditamos nela, ela está desenvolvendo um bom trabalho hoje como cuidadora social, mesmo porque ela foi cuidada, veja só, ela foi cuidada e agora ela está cuidando de alguém. E foi na reinauguração de um prédio da ADRA aqui no Espírito Santo que Juliana foi homenageada. Se um dia Juliana foi o rosto do abandono, hoje ela é a face da superação.